Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando a nossa live da manhã, aqui no nosso projeto de 21 dias, para 21 dias para aprender a meditar, para aprender a criar um hábito, das pessoas a se conscientizarem que existe uma força maior, que existe algo mais forte que a nossa mente, e a nossa mente que nos faz criar hábitos. E hoje a nossa live ela fala sobre presença e flow. Flow é uma palavra bastante comum hoje em dia. Vamos chegando aí, galera. E vamos começar a nossa primeira live matinal, sempre às 9 horas da manhã, começando a falar de consciência, falar de perseverança e de presença, que é um termo hoje muito usado, né? Muitas pessoas querem falar de presença na vida delas. O que é essa tal dessa presença? Ela é muito mais simples do que as pessoas imaginam que podem ser. Ela é muito mais simples, essa presença. E vamos aprender uma técnica simples para meditar, algo muito, muito fácil, porque eu acredito que a meditação é algo que nós podemos fazer qualquer hora do dia. E a meditação é um hábito que nós temos. Um hábito de estar presentes, estar conscientes de onde a gente coloca a nossa atenção, de onde a gente coloca o nosso pensamento. Toda a origem dos fatos que acontecem na nossa vida vem de um pensamento, consciente ou inconsciente. Só que a maioria deles, eles vêm de um espaço de inconsciência onde a gente tem uma série de crenças que fazem com que nós tomemos decisões que são inconscientes. Então, quando a gente vai tornando esse espaço de inconsciência para o consciente, a gente vai podendo fazer decisões mais assertivas e mais alinhadas com o nosso propósito, desde o propósito de vida, algo maior, ou o propósito de um projeto de menor tempo, menor prazo, né? Então, hoje eu vim falar para vocês sobre essa mente. A nossa mente, a nossa mente consciente, ela ocupa cerca de 5% da nossa capacidade mental, que é infinita. Ela é absolutamente infinita. Então, todos nós nascemos com esse potencial infinito, onde reside a sabedoria, onde reside o amor, onde reside a conexão com o nosso propósito divino. E todos nós, toda criança, ela sabe disso, ela se esqueceu ao longo da sua vida que ela tem esse potencial. As crianças, elas são absolutamente conectadas e mais ou menos a partir dos 7 anos de idade, ela vai se esquecendo e ela vai automatizando as suas reações a partir do ambiente que ensina ela como ela tem que reagir a certo tipo de reação. Né? O meio vai colocando uma armadurinha. Então, aquela expressão que era máxima da sua liberdade, da sua consciência, da sua compreensão, vai sendo esmagada, né? Pelo aprendizado, que hoje a gente fala que é o aprendizado do ego, né?
Para mim, o ego é só um conjunto de hábitos e pensamentos que a gente tem a respeito de nós e sobre do mundo. E aí, essa conexão que vem da infância, todos nós nascemos conectados com essa força divina, ela se torna uma distração. Então a gente vai distraindo a nossa mente, a gente vai distraindo a nossa do que é essencial, e aí entenda-se essencial como vindo da sua essência. Então a gente se distrai e vai prestando atenção em pensamentos, uma série de pensamentos. Então o que a gente acha sobre a vida, sobre o amor, sobre o emprego, sobre a forma como as pessoas se relacionam, tudo isso vai criando um comportamento dentro de nós que não necessariamente, aliás, eu diria que não nos representam mesmo, né? Elas não têm representatividade para quem nós somos de verdade. E a gente vai perdendo o estado de presença, que é exatamente o assunto de hoje. Onde que eu coloco a minha atenção na presença? E a presença é simplesmente colocar a sua atenção aonde o seu corpo está nesse momento. É simples, mas exige treinamento para que a gente não se distraia. Então hoje eu vim ensinar para vocês como que a gente entra nesse estado de presença, que eu chamo o estado de flow. Muitos coaches falam muito do estado de flow, onde é uma conexão 100% engajada naquele fluxo natural da força vital. E não existe esforço, é simplesmente um experimentar com fluidez e sem nenhuma espécie de resistência esse fluxo natural da vida. Então o estado de flow, ele demanda esse desligar da nossa mente racional e fala sobre simplesmente, é como se a gente entrasse na corrente do rio e permitisse que exatamente o que tivesse que acontecer, aconteça na sua velocidade, no seu fluxo natural, no seu ritmo natural. Isso é um estado de flow, estado de presença. Então, antes de tudo, a gente tem que ter permissão e não querer comandar a partir do que a gente acredita que é o correto ou como as coisas deveriam parecer, para que a gente possa estar no estado de presença. E o estado de presença é simplesmente não prestar atenção na sua mente racional, nos pensamentos, nos julgamentos, na crítica. Uma das perguntas que eu mais escuto é sobre julgamentos. Como que eu vou fazer para não julgar? É justamente colocando sua atenção fora dos julgamentos, em outro lugar. Não precisa ser algo místico, mas a partir do momento que um julgamento aparece na sua mente, e ele vai aparecer, você simplesmente coloca sua atenção em outro lugar. Não alimenta aquela energia do julgamento. Porque hoje você tem um hábito de julgar. Julgar as pessoas, julgar tudo o que acontece com a sua experiência, julga a sua emoção, julga seus sentimentos. Todo mundo tem o hábito de prestar atenção a esse julgamento. E isso nos tira do momento presente, isso nos tira daquilo que realmente está acontecendo na nossa vida. A nossa vida, ela acontece diante dos nossos olhos, mas a gente está prestando atenção nos pensamentos. E o estado de presença é simplesmente experimentar o mundo a partir não do que a gente imagina que o mundo deveria ser, mas da nossa presença e da nossa consciência maior, nossa consciência suprema.
Todos nós temos essa capacidade, todos nós nascemos conectados a esse estado de presença. E é exatamente esse estado de presença que faz com que nós nos recordamos da nossa missão, nos recordamos de quem verdadeiramente expressa a nossa verdade, né? Nós somos identificados com verdades, com meias verdades, mas existe só uma verdade maior, é a verdade da presença divina, presença suprema. Então, retomando, né, a nossa mente, ela ocupa 5% da nossa capacidade infinita, e a gente passa uma vida julgando e analisando a partir de uma pequena parte de um todo gigante. E aí isso nos tira do momento presente. Então, como exemplo, eu conheço muita gente que tem julgamentos a respeito de, vamos dizer, da forma como as pessoas se vestem. Eu também já fiz isso. Então chega uma pessoa para você e ela fala assim, chega um homem para você, aí o jeito que ela veste impede você de gostar dela, porque você achou que ele tá mal vestido, você achou que ele tá mal ajambrado, e aí você já cria uma etiqueta dizendo, ele é brega, ele é isso, ele é feio, ele é pobre, ele é qualquer coisa, né? A nossa mente, ela vai para esse lugar que ela associa aquela vestimenta a um tipo de pessoa, e imediatamente você acolhe aquilo mais próximo de você ou você repele. E isso não é estar presente, porque se a gente tivesse presente para aquilo, a gente estaria simplesmente prestando atenção no que acontece agora, não trazendo uma impressão do passado que vai tingir o nosso presente a partir de velhas impressões. E na nossa vida, a gente é um grande computador com bilhões de possibilidades neurais, de combinações neurais, mas eu sempre gosto de dizer que um computador super potente, que é a nossa consciência, a gente, de todas as funções que a gente pode usufruir, a gente dá sempre Ctrl+C ou Ctrl+V. A vida é um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola de impressões do passado que a gente traz para o presente. Então a gente copia e cola as nossas referências de amor. Então a gente sempre repete as referências, as relações. Se você é uma pessoa que acredita que o amor machuca, você consistentemente recria na sua vida experiências onde você é machucada pelo amor. Se você acredita que você é tímida e que você não consegue se relacionar com as pessoas por causa da sua timidez, constantemente você traz essa impressão do passado e você printa essa impressão no seu momento presente. Por quê? Porque de fato você não está prestando atenção aqui, você está olhando lá e buscando essa referência para o momento presente. Então, toda felicidade, e aí eu tenho muito critério em usar a palavra felicidade, porque muitas pessoas têm a palavra felicidade como um evento extraordinário. Por exemplo, eu comprei o meu carro novo, comprei meu carro zero, fiquei super feliz. Isso, claro, traz um estado de alegria, de entusiasmo, uma coisa, de uma excitação. Mas a felicidade da qual eu me refiro, que sempre vou falar aqui, é um estado de contentamento pleno. E ele permeia todas as experiências da sua vida, onde você não altera, não sai da sua paz, onde você está o tempo todo compreendendo que existe perfeição a todo momento na sua vida. Você não está checando, isso aqui está ruim, isso aqui deveria ser melhor.
E é esse estado de contentamento que nós todos já vibramos nele. Mas porque a gente vai colocando nossa atenção nos julgamentos, na dor, no sofrimento, no medo, a gente não consegue mais perceber que a base que permeia todas as nossas experiências da vida é esse estado de contentamento permanente. E esse estado é o estado de presença. A gente só consegue acessar esse estado de presença num não pensamento. E aí, gente, eu vou falar uma coisa muito importante mesmo, que são sobre qualquer tipo de pensamento, não só os pensamentos ruins, que todo mundo refuta, que todo mundo quer jogar fora. Aí existe hoje a cultura do pensamento positivo, mas os pensamentos positivos também te tiram da experiência do presente. É claro que salutarmente é muito melhor você pensar um pensamento positivo em termos energéticos, porque você traz uma vibração mais alta do que um pensamento negativo. Mas é muito importante que você comece a compreender que a partir de hoje, que todo pensamento, todo, 100% do pensamento te tira do momento presente. Então, todos os grandes mestres, como Buda, como Jesus Cristo, quando eles falam dessa consciência crística, Cristo recebeu o nome de Jesus Cristo. Cristo não era o nome de Jesus. Cristo recebeu um título, o título de possuir a consciência crística, que é aquele que acessa a consciência da unidade, do todo, do contentamento, da fonte original de toda a sabedoria. E é esse ensinamento a qual Jesus se refere o tempo todo. Um ensinamento que vem através do amor, que também nós já somos a fonte desse amor. Então, quando eu estou falando da gente resgatar e se conectar com esse senso de contentamento perene, é essa consciência crística. E ela necessariamente passa por não pensamentos, sejam negativos, sejam positivos, ok? E é exatamente quando eu não estou prestando atenção a nenhum pensamento que eu começo que eu estou em estado de presença. O estado de presença, nós somos os espectadores de um filme que a gente não é diretor, a gente não é ator, a gente não é protagonista, a gente simplesmente está presente para aquilo que o universo nos coloca. De vez em quando nós somos convidados a entrar nesse filme e atuar, mas sempre com muita fluidez, né? Quase sempre na nossa vida a gente acredita que nós somos o diretor do filme e o ator e o coadjuvante, a gente está sempre em ação. Mas o estado de presença é um estado onde eu observo a realidade e algumas vezes eu sou convidada a estar dentro da ação, outras vezes eu estou convidada a simplesmente observar. Mas eu jamais perco o senso de observação do que está acontecendo. E é exatamente esse senso de observação que que é a minha proposta de trazer nesses 21 dias para você. Criar em você esse senso de observação para que você tenha o distanciamento suficiente para compreender o momento que o pensamento cruza a sua razão, para compreender o momento que o pensamento cruza e faz com que você tome atitudes inconscientes, né? Mais ou menos alguns milésimos, de 4 a 5 milésimos de segundos antes de uma decisão se tornar consciente na sua mente, ela já foi tomada no seu inconsciente. E as decisões, elas são desde que se eu vou comer uma maçã, uma banana, ou até decisões a respeito de julgamentos e interpretações que a gente tem de pessoas, de situações, de lugares.
Então, o universo muitas vezes está te mostrando algo incrível que a sua mente já refutou antes mesmo de você tornar aquilo consciente e verbalizar aquela situação, né? E aí, eu queria justamente começar a trabalhar com vocês essa possibilidade de se tornar consciente e o momento que a mente se distrai para o pensamento. Então, como a minha proposta é muito simples em termos de mecânica, e eu quero que você aplique essa mecânica de olhos abertos, de olhos fechados, e a maior parte do tempo que você conseguir no seu dia se recordar para se tornar consciente do momento que o pensamento cruza sua mente. Então a gente vai começar o nosso exercício de hoje e a gente vai numa sequência de exercícios observando. Primeiro eu queria que você se sentasse ou se deitasse num lugar confortável. Faça esse exercício sentado. Sente-se num lugar confortável e esse lugar confortável envolve... Oi, Rita! Envolve realmente um lugar que você não precisa ficar se ajeitando e pensando que tem que fazer uma postura de yoga super master desenvolvida, né? Então a gente vai começar agora. Eu quero que você escolha na sua frente um objeto que eu vou escolher aqui, eu vou parar de olhar um pouquinho aqui. Eu vou escolher um objeto aqui que é uma maçaneta que está na minha frente. E aí você, por alguns momentos, eu quero que simplesmente você pare e observe aquela maçaneta na sua frente. Exatamente como eu estou fazendo aqui agora. E aí eu quero que vocês me digam o seguinte, nesse simples observar, eu estava aqui parada observando a maçaneta, eu percebi, e olha que foi só o que eu percebi, que 2 vezes eu olhei, parei de olhar a maçaneta e vim olhar aqui a nossa câmera, nosso telefone aqui, né? Porque, claro, eu tô aqui interagindo, então eu percebi que naturalmente o meu olhar se desviou para o telefone, que eu queria ver como é que estavam as coisas aqui. Mas é exatamente esse movimento, e também percebi uma hora que eu tinha um barulho aqui na minha janela e que minha atenção foi para esse barulho, era um barulho um pouquinho mais alto do que o normal, mas era tipo um barulhinho normal. E esse é um exercício muito, muito simples mesmo, que você começa a trabalhar o hábito de trazer a sua atenção e manter a sua atenção consciente num único ponto. Porque o que é a meditação? A meditação nada é do que você dar um foco energético e de intenção naquilo que se espalha na sua mente. Normalmente, a nossa mente tem cerca de 60 a 90 mil pensamentos por dia. E o nosso fluxo mental, a gente brinca que ele é um macaquinho que pula de galho em galho. E esse fluxo mental, ele fica batendo, pulando. E isso envolve não só o pensamento, como eu preciso ir na padaria, mas envolve as sensações corporais, envolve as emoções que atravessam o nosso corpo. Tem muitas pessoas que são muito identificadas com as emoções. Então, são aquelas pessoas meus clientes que falam assim pra mim, nossa,
eu sinto muito, assim, um aperto no peito, uma dor no estômago, tá sempre se referindo às emoções em algum lugar no corpo, né? E aí, essas pessoas, elas se distraíram com um pensamento que naquele momento estava identificado com a emoção no corpo. Faz sentido isso para vocês? Me mandam um joinha aí se vocês estão seguindo. E aí, essa emoção no corpo é um pensamento como outro qualquer. Então, a gente simplesmente está começando hoje, através de um exercício muito simples, a treinar a nossa atenção para que nós não nos distraímos mais com a nossa mente inconsciente, né? A gente começa a colocar intenção em tudo. Então, desses 90, 120 mil pensamentos, a gente traz como se fosse um raio laser e coloca essa energia aplicada em uma única direção, num exercício simples como olhar a maçaneta, onde eu trago todos esse fluxo caótico que a nossa mente dá e eu consigo direcionar para um ponto único. Isso é meditar. Essa capacidade de manter a sua atenção nesse ponto focal é a meditação. Isso é experimentar um estado de consciência pleno, onde a gente não presta mais atenção nos pensamentos. Que eu estava falando que não importa se são pensamentos ruins ou bons, eles são simplesmente pensamentos que nos distraem. E quando a gente para e dá um único ponto focal para um pensamento, para um objeto, no caso aqui foi um objeto, a minha maçaneta, quando eu dou um ponto focal nele, eu quero que você comece a observar o que acontece quando eu simplesmente decido olhar uma maçaneta, né? Esse exercício de prestar atenção consciente, você em bem pouco tempo vai observar que você vai sentir que de alguma forma as coisas começam a ter mais clareza, as coisas começam a ficar, você presta mais atenção aos sons, às sensações. Por quê? Porque você está trazendo algo que é inconsciente para o seu consciente, né? Você antes passava pela maçaneta e nem via, agora você toma uma atitude de dar um foco a isso. E aí, quanto mais a gente treina isso, mais a gente se torna mestra em observar a mente que é inconsciente, nos faz tomar atitude inconsciente. A gente começa agora sim a perceber o exato momento onde a gente tomou aquela decisão. Isso colocado numa proporção de uma vida, isso sim é viver a vida consciente. E olha só que legal, quase sempre a gente tá vibrando e os nossos pensamentos são muito ligados ao medo, à insegurança. A gente traz as crenças de infância, as crenças, as histórias tristes, as histórias que nos fazem acreditar que nós somos menos do que nós somos de verdade, porque nós somos esse potencial infinito. Então, quase sempre a gente vai acessar, eu brinco que a gente tem um laguinho ali de histórias e memórias que a gente mergulha nele, né? E aí traz a tristeza, traz o medo, a falta de confiança, traz a crença de que nós não merecemos o amor. Tudo isso faz parte desse lago inconsciente, porque ele quase sempre a gente mergulha nessas histórias para trazer a referência para o nosso momento presente. E o momento presente, ele é sempre fresco, novo, ele é sempre perfeito, ele nunca vai trazer uma sensação, vai trazer o medo, vai trazer... Quem traz o medo é a mente. Quem traz a tristeza é a mente.
né? Então, através desse simples exercício, a gente começa a dar um foco. E eu quero que ao longo da nossa jornada, você treine essa habilidade de, ao longo do dia, simplesmente parar e observar um objeto, qualquer. Desde quando, por exemplo, você está cozinhando alguma coisa e você pode parar e olhar a panela durante uns minutos, e aí você para e observa exatamente o momento que você deixou de olhar aquela panela e você está fisicamente olhando aquela panela, mas a sua mente está vagando por outros lugares, né? Quem aqui já passou, por exemplo, 5 horas num lugar e se perguntou onde é que eu estava nessas 5 horas, onde a gente realmente não está nada presente, nada. Nossa mente está voando. Hoje é bem mais fácil se ver isso porque as pessoas usam celular, então fica visível para todo mundo a hora que eu me desconecto disso aqui e entro numa outra conexão. Mas mesmo assim, a gente sabe quando a pessoa está presente. E a presença é algo que conforta a vida humana, quando a pessoa está ali presente para te escutar e realmente toda a sua energia tá naquele momento, né? E aí o treinamento de hoje é, ao longo do dia, o maior número de vezes possíveis, você vai trazer a sua atenção para o momento presente. Se você não quiser escolher um objeto, escolha o seu coração, né? Muitas meditações trabalham com a respiração. Escolha, porque a respiração traz para o seu momento presente. Mas eu quero descolar um pouco da respiração, porque muita gente fica... tem gente que funciona super bem a respiração, tem gente que acha que, meu Deus, eu tenho muita agonia, não consigo respirar. Não, é trazer para um objeto qualquer a atenção. Traga para um objeto. E aí você coloque sua atenção. E ao perceber que a sua atenção se foi daquele objeto que é o seu ponto focal, novamente você vai trazer a sua atenção para o objeto. Aqui, por exemplo, eu estou prestando atenção no meu coração. Eu posso falar e eu ainda estou prestando atenção no meu coração. Mesmo falando, uma parte de mim está prestando atenção no meu coração. Daqui a pouco eu vou entrar num fluxo que eu vou me esquecer de manter minha atenção no coração. E quando eu perceber que eu deixei a atenção do meu coração, eu vou simplesmente colocar a atenção nela de novo. Nesse exercício, você está criando a habilidade de manter a sua atenção no momento presente, no estado de flow. E é exatamente esse pequeno exercício mostra para você, porque você não consegue pensar e manter a atenção naquilo ali. É impossível. É impossível. Pode ser que durante 1 milésimo de segundo você tire a atenção daquilo e venha um pensamento e volte. Mas o pensamento ele não coexiste com essa atenção focada. O pensamento ele não consegue coexistir com isso. Então, a gente treinando isso, a gente vai começar a aprender o que é o estado de presença, né? Você já deve ter ouvido a palavra nirvana. Nirvana é um estado de consciência, onde a gente não tem pensamentos. Não é tem pensamentos, eles estão aqui, mas a gente não para de prestar atenção. E aí, quando a gente começa a olhar o mundo sob a perspectiva dessa consciência, sob a perspectiva do nirvana, sob a perspectiva do não pensamento, a gente começa a experimentar a vida de um outro patamar, com alegria, com paz. A gente não acessa mais aquele laguinho onde a gente mergulha na insegurança, no medo, na dor, né? É experimentar uma outra vida a partir de um outro ponto de vista, que é dessa consciência plena.
E ela é muito simples, gente. Eu fico, às vezes, até chocada com a simplicidade de tudo. E isso é um treino, isso é um hábito. Hoje a gente iniciou esse programa para que você comece a criar essa habilidade dentro de você, né? A minha proposta é que você faça esse exercício hoje, de hoje para amanhã, ao longo do dia, mais uma vez, portanto, várias vezes por dia, o máximo que você puder, 200 vezes por dia, 300 vezes por dia. Pare e olhe um objeto e veja o momento em que sua atenção se distrai. Então, eu tô aqui na câmera, daqui a pouco a mente faz... Aí já tô pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer pro almoço, e a minha mente se distraiu. Eu observei que a minha mente se distraiu, eu trago a atenção para ela no presente de novo. Eu observei que a mente se distraiu, eu trago a atenção dela de novo. E é esse pulsar, né, de se distrair e trazer a atenção focada. Distrair a atenção focada, que a gente vai criando um músculo da meditação. Gente, isso é uma brincadeira, tá? Ele não existe. Mas é esse pulsar e contrair e expandir da nossa observação que a gente vai se tornando criadores conscientes da nossa vida, porque a gente consegue ver exatamente o momento que a nossa atenção se foi e a gente pode trazer ela de volta. E tem uma coisa que ela é linda nesse processo de aprender a observar a mente, que não importa o tanto de vezes que você se distraiu do essencial, o mais importante é o tanto de vezes que você se recordou de trazer a sua atenção de volta. Por quê? Porque a maioria das meditações, a gente faz uma meditação guiada e naquele momento tudo fica mais gostoso, eu sinto um bem-estar. E isso aqui também você vai perceber que vai chegar um momento que você vai perceber. Porque é muito agradável para a mente essa quietude, dar um foco. A mente, ela quando se aquieta, e ela se aquieta simplesmente porque você deu um foco. Em vez de deixar seu macaquinho pulando, você escolheu dar um foco nela. Então, nesse momento, é muito mais importante do que você pensar assim, nossa, eu me distraí, é você pensar que você hoje é uma pessoa que se tornou consciente da hora que ela se foi. Aí é o pulo do gato. Tornar-se consciente da hora que a sua mente se distraiu e voltou a frequentar o laguinho da dor, o laguinho das distrações, o laguinho onde você vive na inconsciência. Faz sentido isso para você? Muito bom, muito bom. Fico bem feliz. Então, se vocês têm alguma dúvida, me falem. E de hoje para amanhã, lembrando que de hoje para amanhã o exercício é esse. Botar a sua atenção e trazer de volta a hora que ela se for. Se você quer receber esse material e um resumão dessa aula, aqui em cima na biografia do meu Instagram, tem um linkzinho ali que tem um link para minha página do Telegram. No Telegram, todos os dias eu vou colocar ali um resumão do que a gente viu hoje. E a ideia é que a gente vá, ao longo desses 21 dias, num crescente sobre como que a gente pode desenvolver a nossa capacidade de ser um observador consciente, criador consciente da nossa vida e aprender a meditar, não essa meditação que a maior parte faz, que é a guiada, mas aprender a meditar de verdade, todas as horas do dia, entrar num estado meditativo onde a mente se aquieta e eu tenho consciência do momento onde a minha atenção se foi. Isso é verdadeiramente o que existe de mais transformador, moderno e tecnológico dentro da consciência, né? Que é para isso que eu fui treinada durante 9 meses e é isso que eu vim ensinar para vocês por aqui e para quem mais quiser aprender.
tá bom? Então, me siga lá no Telegram para receber um resumo da aula. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã, todos os dias, amanhã é dia 21 de abril, às 9 horas da manhã, eu vou voltar aqui no Instagram e fazer uma live para a gente continuar com esse crescente de se tornar um observador consciente e um criador consciente da sua vida. Tá bom, gente? Gratidão por hoje e até amanhã.